Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Com muita alegria que começamos mais um dia na nossa semana. Hoje é 8 de janeiro, quarta-feira, estamos na semana da Epifania do Senhor. Acabamos de viver nesse domingo essa festa, essa solenidade, onde todo o nosso coração, junto com os Reis Magos, viveram essa graça de adorar o menino Jesus e de oferecer tudo o que nós temos. E ao longo dessa semana, a igreja nos prepara para viver o grande mistério do batismo do Senhor, que será agora no próximo domingo. Então, desde já, você deve preparar o seu coração também para renovar o seu batismo. Renovar as graças batismais que nós recebemos, seja ainda quando bebê, na nossa infância, na nossa adolescência, ou ainda quando adulto. Ou talvez você que está nos acompanhando ainda não recebeu essa graça do batismo, mas nosso Senhor quer também te convidar a se tornar cada vez mais filho de Deus. E por isso a igreja ela é muito sábia e muito inteligente. Ela nos dá uma semana de preparação através da nossa liturgia, através da nossa Lexio Divina, onde você é convidado a viver os 5 passos da nossa Lexio Divina. Eu quero aqui relembrar, já na nossa quarta-feira, que os 5 passos é, primeiro, a leitura, somos convidados a ler, propriamente dito, aquilo que a igreja nos oferece. Depois, o segundo passo é perguntar a Deus, o que essa leitura me fala, o que é que o Senhor quer falar ao teu coração. O terceiro passo é a oração, esse diálogo íntimo, constante com o Senhor. O quarto passo é a contemplação. Somos convidados a escolher uma frase, um versículo daquele dia, da palavra de Deus, através da leitura do Salmo, do Evangelho. E o quinto e último passo é a resolução, aquilo que eu decido viver concretamente a partir deste dia. Então, que nós preparemos o nosso coração e aproveitemos também para adquirir o nosso compêndio. Se você ainda não tem, você pode adquirir através da nossa loja online ou através da nossa casa de missão ou com os nossos membros de aliança espalhados aí no mundo inteiro. Você pode adquirir, começar a viver essa prática e também presentear uma pessoa. Não esqueça, sobretudo, de dar o seu like no nosso vídeo, porque assim ele vai se tornando cada vez mais conhecido. Escrever no comentário do nosso vídeo a sua ação de graças, partilhar o que a palavra de Deus tem trabalhado no seu coração. E, sobretudo, ser esse peregrino da esperança conosco que é divulgando o nosso link, nossa lista de contatos, ou aquela pessoa que hoje precisa escutar a palavra de Deus, que precisa ser evangelizado, transpassado por esta graça. A liturgia da igreja hoje nos traz na primeira leitura, retirada da primeira carta de São João. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu seu Espírito e nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. E nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Essa primeira leitura ela é uma homilia perfeita sobre o amor do Senhor. Quando amamos de verdade, as obras de Deus se revelam a nós em gestos e nem é preciso de muitas palavras. E é uma leitura muito bela. Primeiro, São João nos convida a amarmos uns aos outros. Ontem ele já nos dizia isso na primeira leitura. Depois ele vai dizer que ninguém jamais viu a Deus se nós não amamos uns aos outros. Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado. Somos convidados, se nós amarmos uns aos outros, irmãos, Deus permanece com cada um de nós. Depois ele vai nos convidando a tocarmos nesse amor do Senhor. E é bonito porque ele vai dizer, no amor não há temor. Ao contrário, o amor lança fora o medo. Então quem ama é corajoso, quem ama se lança, quem ama se alegra, quem ama faz muito mais. E a leitura de hoje vai nos convidar a permanecer. Ele repete muitas vezes, mais de uma vez ele vai dizer, Deus é amor e quem permanece no amor
permanece com Deus. E se nós queremos permanecer nesse amor de Deus, devemos permanecer com Ele. E o fato de permanecermos com o Senhor, nós aprendemos a amar. Se queremos amar o irmão, queremos amar o outro, a primeira experiência que nós precisamos fazer é amar a Deus. E é um dos primeiros mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, esses 2 dias, João tem nos ensinado esse amor, né? Essa graça de amarmos uns aos outros, de sermos envolvidos por esse amor de Deus com cada um de nós e tocarmos na misericórdia, né? Dizer assim, o quanto Deus é tão bondoso conosco, né? Deus nos ama, cuida de nós. Tocarmos na profundidade da essência de Deus em nossas almas, em nosso coração. O salmo de hoje é o Salmo 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo e com equidade ele julgue os vossos pobres. Os reis de Tarse e das ilhas hão de vir e oferecer-lhes seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhes oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Então, o salmo de hoje é uma continuação daquilo que nós rezamos ontem, né? Ontem o salmista já nos convidava a toda a terra, os reis de toda a terra adorar, e hoje as nações de toda a terra hão de adorar o Senhor. Então, ainda estamos na semana da grande Epifania, então nosso coração é convidado a nos prostrarmos, a adorarmos o Senhor. E de verdade, hoje o salmista vai fazer esse convite, né, de dar ao Senhor tudo que nós temos. Aqui ele vai dizer, dai ao rei vossos poderes. Nós devemos dar aquilo que nós temos em nós, que é a nossa pequenez, né, a nossa pobreza. E lembrarmos que o Senhor, ele governa o seu povo com justiça, com equidade, com amor. E no finalzinho, o salmista nos lembra que o Senhor também liberta aquele que suplica, aquele que clama ao Senhor. Então, o Senhor terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. Então, que alegria para nós é termos a certeza desse amor do Senhor e dessa salvação com cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou, coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Nesse evangelho de hoje é uma continuação de ontem. Ontem Jesus vai realizar essa multiplicação, né, dos pães e dos peixes e vai dar aquela multidão, mais de 5.000 homens. E hoje o evangelho continua. Jesus, depois de saciar esse povo, vai seguir adiante. Convida os discípulos a entrar na barca e acaba que, no meio ali da noite, os discípulos vão ver Jesus andando pelas águas e vai se assustar, pensando, né, que ele era um fantasma. Mas Jesus vai dizer uma palavra que para cada um de nós deve ser o nosso lema hoje. Coragem, não tenhas medo. Então hoje o Senhor nos convida a entrarmos nessa atitude de confiança e de abandono. Aqui os discípulos não confiavam no Senhor, estavam espantados. E o Senhor que se revela a eles como essa presença. E essa barca, né, em meio aos ventos contrários, que pode ser também comparado, né, a muitas crises, né, pelas quais muitos de nós passamos. E diante do medo, os discípulos ali eles não vão conseguir distinguir, né, se era Jesus ou não. Então, às vezes, diante das crises, a gente não consegue distinguir, a gente entra também numa confusão. E aqui a calmaria ela acontece quando nós confiamos na presença do Senhor, que foi o que aconteceu
quando eles passaram a confiar, houve a calmaria, ali o mar se acalmou. Mesmo se o coração deles estava endurecidos, eles ainda nem compreendiam o que tinha acontecido no dia anterior, ali na multiplicação dos pães. Mas nosso Senhor é esse Deus que vem a cada um de nós nos trazer a confiança, a paz e o abandono. Então, que seja para nós hoje essas 3 regras, né, do Evangelho, essa confiança, né, essa coragem e esse abandono em Deus. Eu quero trazer uma novidade, eu já falei ontem, mas hoje de fato, né, vai se concretizar a partir dessa semana e provavelmente a partir de amanhã. A nossa Lex Divina vai entrar numa nova dinâmica, né? Seremos peregrinos da esperança. A cada dia terá um membro da comunidade, um irmão, um comunitário, que vai também partilhar a palavra de Deus. Toda quinta-feira será o nosso fundador e ao longo do dia nós vamos fazer um rodízio. Então, se eu não vou ter mais a irmã Catarina todo dia, eu vou continuar com vocês sim, mas agora com um grande rodízio dos nossos membros para que eles possam também testemunhar a graça da Lex Divina no carisma, na missão específica, no país, na missão que é confiada. Então eu espero que você continue nessa graça da fidelidade e sobretudo a cada dia nessa esperança de conhecer uma vertente, um outro lado do nosso carisma através das missões e também através daquilo que os nossos irmãos vão partilhar, porque cada um vai trazer a sua graça pessoal no nosso Lex Divino. Então eu desejo que você continue nessa graça, sendo fiel, divulgando o nosso link e bebendo da graça do carisma Sementes do Verbo. Temos uma bela quarta-feira, hoje também é dia dedicado e consagrado a São José. Confiemos nele também todas as nossas intenções. Temos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.